Frente 2, o módulo 30, a área de figuras semelhantes. Então, veja bem, quando que duas figuras são semelhantes? Elas serão semelhantes quando tiver ângulos iguais e lados proporcionais, tá? Então, o que são lados proporcionais? Uma é o dobro, é o triplo, é o quádruplo da outra. A proporção é ser maior ou menor que a figura determinada, tá? Então, olha lá. Os polígonos, um exemplo, né? Os polígonos ABCDE e PQRST são semelhantes. Então, ela já está falando que eles são semelhantes, tá? E a razão de semelhança é K. O que é a razão de semelhança? A está para a linha, assim como B está para a B', assim como C está para a C', e a razão de semelhança é chamada de K. Então, se os lados, tá? Se os lados são proporcionais, a razão de semelhança de suas áreas, então, ó, a área 1 dividido pela área 2 será igual à razão de semelhança ao quadrado. Então, se eu tenho a razão de semelhança, eu consigo achar a área de um ou a área do outro. Então, ó, se os polígonos são semelhantes, a área de um está para a área do outro, assim como a razão de semelhança está ao quadrado. Então, vamos ao primeiro exercício. Ele fala assim, ó, no papel quadriculado da figura abaixo, adota-se como unidade de comprimento o lado do quadrado rachurado. Então, olha lá, isso aqui é unidade, tá? De comprimento, tá? Então, um quadradinho. DE é paralelo a BC. Então, olha lá, DE é paralelo a BC. Para que a área do triângulo ADE, então, olha, a área do triângulo ADE seja a metade da área do triângulo ABC, a medida de AD é. Então, ele quer saber essa medida. Então, ele quer saber essa medida aqui, ó. Tá? Bom, ele está dizendo, o exercício está dizendo, tá? Que a área do triângulo ADE é a metade da área do triângulo ABC. Para que é metade, né? Primeiro, eu vou dizer que o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. Por qual critério existe essa semelhança? Eu já afirmo que é ângulo e ângulo. Por quê? Eles têm o ângulo A em comum, ó, ADE, ABC. E o ângulo reto. Se eles têm dois ângulos iguais, os seus lados serão proporcionais, correto? Tá? Então, eu já sei que, tá? Um é semelhante ao outro. Então, vamos lá. O triângulo ABC, ele tem como unidade de medida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem essa medida aqui, ó, o triângulo, ó, ABC. Ele tem essa medida aqui, 8. Tá? Que mais que eu tenho como medida aí, tá? Ele tem o lado BC medindo, é só contar as unidades, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Certo? Então, o que que ele diz? Ele quer, tá? Saber a medida de AD, tá? Então, eu sei que se eles são semelhantes, os seus lados são proporcionais e eu posso trabalhar com a razão de semelhança, tá? Então, eu posso dizer que a área do triângulo triângulo ADE está para a área do triângulo ABC, assim como a sua razão de semelhança está ao quadrado, correto? Bom, se ele diz que
para que a área do triângulo ADE seja a metade do triângulo ADE, eu sei que a área do grande é o dobro da área do pequeno, correto? Então, eu posso dizer que a área do pequeno é 1 e a área do grande é quanto? É 2. E qual é a sua razão de semelhança? Eu sei que um lado está para o outro. Que lado que eu quero, tá? Eu posso dizer que o lado AD está para o lado AD está para o lado AB, ó. O lado AD está para o lado AB. Assim como, né, essa razão de semelhança está ao quadrado. Então, vai ficar 1 para 2. Quem que é o lado AD? É quem eu quero. Quem é o lado AB? É 8 ao quadrado. Então, eu preciso achar o x aí, que para mim é o segmento AD, correto? Então, como é que vai ficar? Meio x quadrado para 64. Então, extremos e meios, 2x quadrado é 64, x quadrado é 32, o 2 está multiplicando, passa aqui dividindo, x vai ser raiz quadrada de 32. Eu sei que raiz quadrada de 32 tem uma raiz, né, um número exato. Se eu fizer 16 vezes 2, eu obtenho 32. E a raiz quadrada de 16 é o quê? 4. Raiz quadrada de 2, tá? Portanto, para esse ser a metade desse, o x, que é o segmento AD, tá? Tem que valer o quê? 4 raiz quadrada de 2. Resposta A. Vamos ao segundo exercício também, né, de razão de semelhança. Olha o que ele fala. A figura representa uma chapa de alumínio no formato triangular de massa 1.250 gramas, ou seja, tá? Toda a massa dessa placa aqui de chapa de alumínio mede 1.250 gramas. Deseja-se cortá-la por uma reta R, paralela ao BC, que intercepta o lado AB e o lá em D e o lado AC em E. Então, ó, essa reta intercepta o lado AB no D e o lado AC no ponto E. De modo que o trapézio BCED tenha 750 gramas de massa. Então, eu sei que o trapézio, ó, ABCD, aliás, BCED tenha 750 gramas de massa, tá? A espessura e a densidade do material da chapa são uniformes. Determine o valor percentual da razão de AD por AB. Então, eu quero a razão de AD por AB. Muito bem. Eu tenho aí, percebe-se que eu tenho figuras semelhantes, tá? Dá para perceber que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE, correto? Então, o que eu vou pensar? Se a placa de alumínio, a chapa de alumínio total tem 1.250 gramas e esse aqui tem 750, se eu pegar 1.250 e tirar 750, eu tenho... não é 750, é 700, perdão, ó, 700, tá? E tirar 700, eu vou ter esse pequenininho aqui, olha, 550 gramas, tá? O peso deles ali é o mesmo, tá? Então, eu posso dizer que a área do pequenininho é 550 e a área do grande é 1.250, tá? Então, eu vou trabalhar com semelhança. Então, eu vou pôr assim, ó, o triângulo ADE é semelhante
ao triângulo ABC. Por qual critério? Ângulo e ângulo. É esse ângulo aqui e esses dois ângulos aqui que são semelhantes, tá? Bom, se eles são semelhantes, os seus lados são proporcionais e as suas áreas serão proporcionais à razão de semelhança ao quadrado. Então, exatamente da mesma forma do anterior. Então, eu vou pôr assim, ó. A área do triângulo AD está para a área do triângulo ABC, que é o grande, assim como a razão de semelhança estará ao quadrado. Tá? Então, que eu vou pensar em termos de área, tá? A área do pequeno, 550, está para a área do grande, que é quanto? 1.250. Assim como a razão de semelhança estará ao quadrado. Quem que é a razão de semelhança que ele quer? AD, ó, AD por AB. Então, o que eu vou pôr? AD está para AB ao quadrado. Então, agora é trabalhar para rachar essa razão de semelhança, tá? Se eu simplificar aqui e aqui, o que eu vou ter, ó? AD está para B ao quadrado, assim como 55 está para 125, tá? Se eu simplificar por 5 cada um deles, eu vou ter assim, ó. AD está para B ao quadrado, assim como 11 está para 25. Se eu quero achar a raiz quadrada, se ele está em raiz, vai ser raiz de 11 por raiz de 25, tá? Então, eu obtenho a sua razão, que é o que o exercício quer, vai dar raiz de 11 por 5. E a raiz de 11 aqui em cima, ele está como 3,32 sobre 5. Se eu dividir um pelo outro, eu vou obter 0,664. E ele quer saber o valor percentual, tá? O valor percentual, 0,664, eu sei que é quanto? 664 por 1.000, tá? Se eu dividir por 10, eu vou obter 66,4%. Então, a alternativa D. Ok? Seguindo, número 3. A razão entre a área do círculo inscrito e a área do círculo circunscrito a um mesmo hexágono é. Então, eu vou desenhar um hexágono aqui com uma circunferência dentro ou fora, tá? Vai ser no olhômetro aqui, tá, pessoal? Então, ó, mais ou menos, tá? O que a gente desenha quando quer resolver um exercício, tá? Ó, tenho aqui um hexágono, tá? O que é um hexágono? É uma figura geométrica de 6 lados, tá? Eu tenho uma circunferência inscrita dentro e uma circunferência circunscrita. Ó, o desenho tá feio. Tá? Uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita. O que ele quer saber? A razão entre a área do círculo inscrito e a área do círculo circunscrito ao mesmo hexágono. O que eu tenho que pensar? Tá, ó. Se aqui é o centro da circunferência inscrita e circunscrita, aqui eu tenho o raio da circunscrita, tá? E aqui eu tenho o raio da inscrita, ok? Já vimos isso aí quando estudamos a circunscrição e inscrição de polígonos, tá? Esse hexágono, eu não sei quanto ele mede, então eu digo que o lado dele mede L. Então, olha, daqui até aqui, eu sei que é L, tá?
E todo hexágono, ele é dividido em 6 triângulos equiláteros, correto? Então, eu posso dizer aqui que o raio da circunferência circunscrita é o próprio lado, tá? E o R é a altura do triângulo equilátero. Que como que eu trabalho com a altura do triângulo equilátero? Formulazinha, L raiz de 3 sobre 2. Então, o que ele quer saber? A razão entre a área do círculo inscrito e a área do círculo circunscrito, correto? Então, eu vou achar a área do círculo inscrito, tá? Bom, a área do círculo inscrito, eu sei que cujo raio, tá, ó, cujo raio da inscrita é a rosa, é R, tá? Então, eu posso dizer que, vou chamar de área 1, tá? O que eu vou fazer? Pi R ao quadrado, tá? Só que o R ao quadrado, eu sei que é L raiz de 3 sobre 2. Então, eu sei que vai ser pi L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, certo? Então, se eu resolver essa história aqui, ó, raiz de 3 ao quadrado é 3, L ao quadrado é L. Então, vai ficar, ó, 3 pi L sobre L ao quadrado sobre 4. Essa é a área 1. A área 2, olha lá, é o círculo circunscrito. Circunscrito é o verde, tá? Área 2, tá? Da mesma forma, ele será π R ao quadrado. Só que o R maiúsculo vale L, tá? Ó, o R maiúsculo vale L. Então, vai ficar a área 2, π L ao quadrado. Correto? Olha o que o exercício pede. Ele pede a razão entre a área do inscrito pela área do circunscrito. Eu vou terminar aqui, ó, tá? Então, o que ele quer? Área 1 dividido por área 2. A razão do inscrito pela razão do circunscrito. Qual é a área do inscrito, que é a área 1? É 3 π L ao quadrado sobre 4. Dividido por área 2, quem é? π L 2. Certinho? Então, eu faço extremos e meios. Então, vai ficar 3 π L ao quadrado sobre 4 π L ao quadrado. Eu posso cancelar, resultou em quê? 3 quartos. Alternativa C. Ok? E o último exercício dessa aula, ele pede assim, um probleminha do Enem. A figura apresenta 2 mapas, em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas, tá? No mapa do Brasil, o estado do Rio de Janeiro é visto na escala de 1 por 25 milhões, tá? E ele pegou a escala do mapa do Rio de Janeiro, ele ficou 1 por 4 milhões. Então, há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil, tá? Então, dentro do mapa do Brasil, ele quer saber em quantas vezes foi ampliado, tá? Então, eu tenho que pensar assim, ó. A escala mostra a relação entre 2 medidas lineares, a do desenho e da realidade, tá? Então, no mapa do Brasil, olha lá, no mapa do Brasil, qual foi a escala utilizada? 1 por 25 milhões, tá? Então, escala, comprimento real pelo comprimento do desenho, certo? Tá? E o mapa do Rio de Janeiro, então, ó,
o mapa do Rio de Janeiro, qual foi a escala utilizada? 1/4 milhões. Então, a escala de 1/4 milhões, tá? Então, ele quer saber a razão, ele quer saber qual foi o aumento, ou seja, a razão, tá? Que aconteceu de uma escala para outra, correto? Ó, aqui é maior que aqui, então vai ficar 25 milhões por 4 milhões. Cancelei, tá? Deu o quê? 25 por 4, tá? Então, qual vai ser a razão utilizada? Brasil, tá? Pelo mapa do Rio de Janeiro. Então, vai ser a razão de 25 por 4 ao quadrado, porque a razão de semelhança tem que ser ao quadrado. 25 ao quadrado, 625. 4 ao quadrado, 16. Se eu dividir 625 por 16, eu vou encontrar 39,6 vezes. Foi o tanto que foi aumentado o mapa em relação ao mapa do Brasil, tá? Então, ele seria a alternativa D, maior que 30 e menor que 40 vezes, ok?